Graças a paz, irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando na reta final, né? Como o Filipão disse na aula da semana passada, né? Estamos chegando aí na reta final, com essa, mais 2 aulas, né? Mais 2 finais de semana, então acabamos esse ciclo para a honra e glória do Senhor. Então, ânimo, fiquem firmes, né? Vamos dar o último gás aí para o sprint final, para que a gente chegue, né, aí no final desse ciclo com ânimo e alegria para começar o próximo. Amém? Bem, semana passada, então, o Filipão falou sobre deixa eu lembrar aqui, a missão da igreja, né? Então, falando da obrigação da igreja com o resto do mundo, né? E hoje nós vamos ver a chamada ao ministério da igreja, né? Então a gente vai se centralizar um pouquinho mais agora aqui na função da nossa igreja aqui, né? Mais na igreja, e lembrando que a igreja que a lição está falando aqui não é o edifício, né? Não é a instituição, e sim é a pessoa, né? É eu e você. Então, qual é o nosso chamado, né? Para qual ministério nós somos chamados, né? É esse que a gente vai ver hoje, né? Nós vamos ver que tem o ministério geralzão, né? E tem o ministério específico, né? Que aí algumas pessoas vão ter esse chamado, né? Esse ministério, e outras não. Amém? Nosso texto básico está lá em Efésios 4, do versículo 1 ao 16, né? Vou ler só o versículo-chave aqui, que está no versículo 1, diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, né? E o alvo, né, da lição, né? Eu espero que no final dessa lição vocês sejam capazes de entender que todos estamos sendo preparados para servir. Então lembra, né, como eu falei, a igreja é eu e você, né? Então nós estamos sendo preparados para servir. Então aqui um chamado geral, um ministério geralzão para todos, né? Perceber que todos fomos chamados para servir, tanto na família, na profissão ou no ministério, né? Aqui então já mostrou que tem um chamado ministério geral e um já específico, né, para algumas pessoas. E assumir, né, o compromisso de servir ao Senhor onde estiver, na força do Espírito Santo. Como eu sempre digo, quando eu vou fazer divulgação, né, nas igrejas, o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. No meu caso, no caso da Sara, é servindo ao Senhor, né, em Asas do Socorro, né, mas você não precisa ser chamado para ser missionário, pastor, né? Deus quer te usar onde você estiver, né? Na sua família, né? Então isso serve para todo mundo, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, né? Aonde você estiver, nós temos o chamado de servir ao Senhor, né? E alguns vão receber o chamado aí para servir em locais específicos, com um povo específico e tal. A gente vai ver isso aqui na lição também. Amém? Só lembrando aqui, para quem não sabe, ministério significa, o sentido é de trabalho, função, né? Então, se a gente puder parafrasear aí o título da lição, chamada para o cargo, a função da igreja, né? Então, começando a introdução aí, você já ouviu falar em hipereteologia? É um trava-língua. Nessa lição vamos estudar um pouco sobre este assunto. Em grego, ela significa a teologia da vocação. A palavra hiperetel significa servir, ministrar, ser útil, e seu substantivo, hiperetes, significa servo, auxiliar, assistente. Originalmente significava o remador do rei. Então, a vocação, né, nada mais é do que servir, né? Então nós somos chamados para servir,
Servir a Deus em primeiro lugar e depois servir ao próximo, né? O correto entendimento do sentido dessa palavra nos auxiliará a compreender a posição bíblica do que é ministério. Muitos crentes têm uma ideia distorcida deste assunto. Pensam que ministério é uma posição de destaque aos olhos humanos. Realmente, né, você vê isso quando vem um missionário de outro país, né, e dá testemunho, e conta aquelas histórias, né, aqueles milagres que Deus opera, e assim como eu, tenho certeza que 99% de vocês às vezes pensam assim, nossa, eu queria experimentar a história, né, viver o que ele está vivendo, né, as experiências que ele tem vivido. E só que não é nenhuma maravilha, irmãos, né? Eu vou só contar um exemplo aqui que eu acho que eu já contei em sala de aula, mas para mim foi impactante, né, quando eu percebi isso. E enfim, porque quando eu pensava em missões, né, eu achava que a equipe missionária, né, todo mundo voltado com a mesma cabeça, para o mesmo alvo, lutando, né, para conquistar as mesmas coisas e tal. Eu achava que ia ser um céu trabalhar em missões, né? Nossa, todo mundo vai ser uma equipe, né, só de crentes, né, todo mundo trabalhando com o mesmo alvo. Nossa, vai ser uma maravilha. E no primeiro dia de aula, aula sobre missões, o pastor, né, o professor perguntou, né, o que vocês mais acham que tira missionário do campo, né? Aí todo mundo, 100% da sala, né? Falta de dinheiro. Daí ele, não, esse daí acho que era o quarto item que tirava mais missionários do campo. O primeiro era relacionamento com as pessoas da própria equipe. Na hora eu fiquei, não acredito, impossível, né? Como que uma equipe, né, com o mesmo foco, o mesmo alvo, vai brigar tanto a ponto de alguém sair machucado, enfim. Com um mês morando no seminário, eu já queria mandar uns alunos embora. Então, a vida ministerial, irmãos, o que a gente vê, né, para quem está olhando de fora, parece, nossa, é uma maravilha, né, é uma bênção, é só milagre atrás de milagre, enfim, não é, né, 90% do tempo é lutando, é dificuldade, né, e infelizmente, né, principalmente dificuldade com equipe, enfim, né, não é essa maravilha que a gente vê, né, quando vem um missionário, ou a gente olha para a vida do pastor, né, enfim, não é isso. Então, ministério é uma coisa séria, tá? Não é o céu, não é um lugar para a gente descansar, não, pelo contrário, ministério é um lugar para a gente trabalhar, né? Enfim, receber um ministério da parte de Deus representa decidir por uma completa entrega de vida a Cristo. Estar disposto a ser colocado em último lugar, passar por adversidades, tornar-se a escória da terra e o lixo do mundo. Então, primeiro, ministério, né, como eu falei, né, ministério é uma função, então é servir, né, o papel primário do ministério é servir ao próximo, né? Então a gente vai ter que se humilhar muitas vezes, vai ter que ser tido, né, como lixo do mundo, você vai evangelizar, vai levar cusparada, vai ouvir xingo, né, você vai ajudar na igreja, vai ter algum irmão criticando, enfim, né, não é fácil, não é um lugar fácil para estar. Leiamos o que Paulo escreveu, né, a esse respeito, em 1 Coríntios 9 a 13. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 4, de 9 a 13. Diz assim, porque me parece... desculpa, eu estava olhando para baixo aqui por causa da minha Bíblia, estava aqui no colo. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até o 13. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos
residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando perseguidos, nós suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Então, o apóstolo Paulo está falando, né? E eu tenho certeza que você já quis ser como o apóstolo Paulo, né? Já quis passar pelas experiências com Deus que o apóstolo Paulo passou. Então, você quer passar pelas experiências que o apóstolo Paulo passou? Então, vai ter que ser chamado de lixo, escória do mundo, perseguido, né? Enfim, isso, o apóstolo Paulo falando que a vida ministerial não é fácil. Jesus alertou que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, Lucas 9:62. Como disse a missiologista Antônia Leonora Mir, o sofrimento que vem do caminho da obediência ao Mestre vem acompanhado da sua presença, sua graça e seu amor. Nunca será além de suas forças. Mas, então, a missionária aqui, traduzindo o que a missionária falou, temos lutas, temos dificuldades, né? Mas em tudo isso nós temos a presença de Deus, né? Então, quanto mais lutas, quanto mais dificuldades, mais a presença de Deus nós temos quando estamos fazendo a vontade de Deus, tá? Que isso fique bem claro, quando estamos fazendo a vontade de Deus, né? Deus sabe cuidar da gente, Deus sabe até onde a gente aguenta, até onde a gente suporta, Ele nos criou, então Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Quantos de nós já passou por dificuldades que falavam assim, nossa, eu não achei que eu tinha força para passar por isso, né? Não achei que eu aguentaria, eu não imaginava que eu tinha forças para aguentar tudo isso, né? Mas Deus me deu força, né? Então, Deus está com a gente, irmãos, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Realmente, receber um ministério é algo relevante, mas do ponto de vista espiritual. Nada se compara à alegria de poder servir a Cristo, isso é verdade, né? Um dia eu vou poder contar o meu testemunho do meu chamado para vocês, mas é bem isso mesmo, né? Eu buscava alegria nas coisas mundanas, mas quando eu entendi o chamado de Deus para minha vida, né, e disse sim para Ele e abri mão de todo o resto da minha vida, foi ali que eu encontrei a real alegria, né? A alegria que completa, uma alegria que satisfaz, né? Então, realmente, fazer a vontade de Deus, eu quero deixar bem claro, fazer a vontade de Deus. No meu caso, no caso da Sara, nós fomos chamados para algo específico, tá? Mas Deus tem algo para você onde você estiver, tá? Então, faça a vontade de Deus aonde você está, né? E você vai, né, viver uma alegria completa, né? Você vai ver Deus agindo em seu favor em cada situação que você fala, nossa, agora eu estou perdido, agora não tem mais como, né, fazer nada, né? E Deus vai lá e intervém de forma milagrosa, né? Um serviço que não é feito por obrigação ou constrangimento, mas com liberalidade, 1 Pedro 5:2. Né? Deus não obriga ninguém a fazer, né? Ele chama, né? E você, né, diz sim ou não, né? É o que está falando aqui. Embora eu acredito que tem algumas pessoas que são predestinadas para alguns trabalhos. Paulo mesmo é um exemplo de quem eu acredito que foi predestinado, né? Ele não tinha como falar não, né? E outros, né, eu entendo que Deus dá ali o livre-arbítrio para falar, para, né, decidir ou não trabalhar na obra dele, no ministério dele. A alegria do servo da parábola em Lucas 17, de 7-8, estava em servir ao seu Senhor, por entender o que havia feito por ele, e em ter consciência de que não poderia pagar pelo benefício recebido. Então é uma alegria, assim, servir ao Senhor, fazer a vontade dele, né? Em meio a muitas dificuldades, lutas, né, preocupações, mas no geral, irmãos, no geral, a maior parte do tempo é uma alegria, sim, né? No meu caso, a gente poder ver índios se convertendo, sendo batizados, né? Aldeias de índios entendendo o chamado ministerial deles e indo para outras aldeias, outras tribos, né, para evangelizar essa outra aldeia, né, essa outra tribo, né? Então você vê a Igreja de Cristo crescendo aí no meio dessa floresta amazônica enorme, aí, é maravilhoso. Ok, a chamada para ser de Cristo. Devemos entender
que os crentes foram chamados para serem de Cristo, né? Então esse é o primeiro serviço, tá? Essa é a primeira função da igreja, né? É o primeiro ministério, é o primeiro serviço, é a primeira função, é o primeiro cargo, né? É ser de Cristo, né? O que caracteriza uma verdadeira experiência com Cristo é a aceitação de viver com Ele, né? Então, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, a gente só vai mostrar para o mundo que realmente estamos exercendo o ministério de ser de Cristo quando a gente, né, vive com Cristo, né? A gente pratica aquilo que Ele praticou, aquilo que Ele ordenou. A Bíblia não dá preeminência a determinado grupo de crentes quando convoca a viver de maneira digna de vocação a que são chamados, Efésios 4:1. Ela abrange a todos os que aceitaram o convite para seguir a Cristo como seu Senhor. Assim, podemos afirmar que todos os crentes têm uma vocação que vem a ser a consequência da chamada. Ou seja, essa chamada de ser de Cristo, para ser de Cristo, né, para viver com Cristo, né, é geral, tá? O pastor, desde lá do pastor, para mim, para você, né, para o irmãozinho que está se convertendo agora, né, enfim, para aquele irmão que só não tem ministério nenhum na igreja, não tem função, não tem cargo nenhum na igreja, né, só vem de domingo para escutar a pregação, ele tem o chamado, ele tem a função, ele tem o cargo de viver com Cristo, né, de praticar o que Cristo praticou. Os olhos do nosso coração precisam ser iluminados a fim de conhecerem, né, a esperança para a qual fomos chamados, né? Esses 3 itens aqui, está lá em Efésios 1, 18 a 23. Na verdade está o versículo 18 e 19. Vou ler aqui. Oro também para que os olhos do coração... Desculpa abaixar a cabeça aqui. Deixa eu levantar a Bíblia. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, aqui é Paulo dizendo, né, que o desejo dele é que, né, quando ele fala que os olhos do nosso coração, né, que precisam ser iluminados, na verdade Paulo está querendo falar assim: eu quero que vocês entendam de verdade, né, a esperança para a qual fomos chamados, né? Então, o primeiro item aí. Então, Paulo deseja que nós entendamos de verdade, compreendamos, né, mentalmente, e coloquemos em prática, né, isso, o que estamos entendendo, né? Então, a primeira coisa que ele deseja que nós entendamos, né, que é a esperança para a qual fomos chamados, né? Que esperança é essa, né? Ela é extremamente rica, né? Podemos passar por momentos difíceis em nossa peregrinação por este mundo. Cristo nos disse que no mundo passaríamos por aflição, porém, quando compreendemos o nosso chamado, enfrentamos tudo com paz, pois estamos com Cristo. A esperança que Paulo está falando aqui é a esperança de uma vida eterna, né? A esperança de que teremos uma vida eterna após a morte. Então, isso deve nos trazer paz quando enfrentamos as lutas, né, no dia a dia aqui na terra. 2. As riquezas da gloriosa herança nos santos, né? Todos os que aceitaram o chamado de Cristo possuem um tesouro escondido. Somos vasos de barro e em nós está a essência de Deus. Seu Espírito habita em nós. Se não temos o Espírito de Cristo, não somos dele ainda. Então, a segunda coisa que Paulo gostaria que que a gente entendesse, né, é que o Espírito Santo, que nós temos, né, o Espírito Santo, e que essa é a gloriosa herança, né, que nós temos uma gloriosa herança, uma herança especial que habita em nós, que é o Espírito Santo. 3. O poder que opera em todos os que nele creem. Então, Paulo quer que a gente entenda, né, que poder é esse, né,
que opera em todos, né, os que nele creem. Então, se você crê em Jesus Cristo, né, então tem um poder operando em você. E esse poder, no grego, né, no contexto aqui também do versículo, dá a entender que é o poder milagroso, né, é o poder sem limites, é o poder que torna o impossível possível. Né? Então, esse poder está operando em nós, né, nós que cremos em Jesus Cristo. Então isso nos traz segurança ao saber que o poder que age em nós, o qual é de Deus, nos dá condições para vencer pecados, transformar nosso caráter, capacitar-nos para testemunhar de Jesus aos perdidos, enfim, entender o sentido da verdadeira vida. Né? Foi este o poder que o Espírito de Deus exerceu para ressuscitar a Cristo dentre os mortos. Resumindo, né, esse poder de Deus que opera em nós é capaz até de mudar a gente. Né? Quer milagre maior do que esse? Né? Tornar uma pessoa pecadora em santa, né? Transformar o caráter de um criminoso, né? Enfim, capacitar alguém que morre de vergonha, que é tímido, para falar de Jesus para uma pessoa que nunca viu. Né? Enfim, né? Então esse poder aqui é tão poderoso que ele é capaz de me mudar e mudar você. 2. O ministério na igreja. Então agora aqui nós vamos entender por que existem os ministérios na igreja, né? Porque existem essas funções, esses cargos, né, na igreja. Para o bom funcionamento da igreja, Deus estabeleceu diversos ministérios visando o crescimento dos crentes. Então já vimos aqui que os ministérios servem para o crescimento, né, dos crentes. Esse é o alvo. Segundo o que vemos em Efésios 4, de 11 a 16, vocês podem ler aí, tá? Eu não vou ler aqui para economizar tempo. Podemos afirmar que o objetivo final de Deus é que todos possam ter o mesmo estado de vida que existe em Cristo. Então Deus quer que todos nós estejamos no mesmo nível, né, de vida com Cristo Jesus. Você está entendendo o que existe nessa expectativa? Né? Não são apenas os crentes que têm um cargo de liderança, como os pastores ou como os missionários. Né? Então, não, a Bíblia diz que a pretensão de Deus é que todos os que conhecem plenamente a Cristo devem ser como Ele é. Então, a função dos ministérios, né, dos cargos na igreja, é levar aquele membro que está lá no último banco da igreja a ter a mesma experiência, viver com Cristo e ser como Cristo. Né? Então, é para isso que existem as lideranças na igreja. É levar cada membro para experimentar o máximo, viver o máximo com Cristo, conhecer Cristo plenamente e ser como Ele é, ser como Cristo é. Como então é possível que a igreja alcance essa meta, né? A meta de ser como Cristo, né? No texto de Efésios 4, de 11 a 16, né? Então nós vamos ver que Deus estabeleceu a liderança, né, para preparar os santos para a obra do ministério. Então Cristo usa a liderança para capacitar cada crente para servir. Então, para alcançar essa meta, Deus instituiu a liderança. Né? Então, é função do líder levar a igreja a ser como Cristo é. Aqui está focando mais, né, subentende-se, né, nas entrelinhas, mas que essa é a função maior do pastor, né, do líder da igreja. Né? Mas, de certa forma, cada líder de ministério tem essa responsabilidade também de levar os seus liderados, né, a ser como Cristo é. Né? E aqui a Bíblia não está dizendo que esse preparo está restrito a aprender a pregar ou a fazer um aconselhamento ou dar uma aula de escola bíblica. Então, não é nisso que está focando a Bíblia, tá? E isso é o menor, é o de menos, tá? Mas como eu já ouvi alguém falando, né, que ensinar a pregar, até papagaio prega, né? Se a gente ensinar, até papagaio prega.
né? Mas não é isso, voltando, é ensinar o crente, todo crente, ser como Cristo, tá? A viver como Cristo. Esse é o alvo da igreja, de Deus para a igreja, tá? Desculpa, esse é o alvo de Deus para a igreja. Então Deus instituiu, Deus tem o alvo para que todo crente seja como Cristo, e para isso, para alcançar esse alvo, para alcançar essa meta, Deus instituiu as funções, os ministérios, né, os líderes na igreja. E em que consiste o preparo para servir? Eu vou mudar um pouco a ordem, eu vou pular direto aqui para esses pontos aqui, né? Preparar os santos para servir deve ter como meta. Eu vou pular para cá e depois eu volto no finalzinho aqui desse outro trecho aqui. Então, em que consiste o preparo para servir, né? A meta, o preparo, né, a meta de cada líder, né, de cada ministério na igreja deve ser, em primeiro lugar, treiná-los para que vivam com a vocação a que foram chamados. Então esses itens estão lá em Efésios 4, de 11 a 16, tá? E treinar quem? Treinar cada crente, né? Cada liderado seu, né? Treinar aquele crente que não tem função nenhuma na igreja, está só lá escutando a pregação. Enfim, a ideia de Deus é que todos cheguem, né, a ser como, viver como Cristo. Então, treiná-los para que vivam conforme a vocação que foram chamados, né? A vocação é viver como Cristo. Habilitá-los para participar do crescimento do corpo. Então a liderança tem que habilitar, tem que treinar, capacitar o crente para participar do crescimento do corpo, ou seja, não ficar só ali sentado no banco, mas participar de algum ministério, sair para evangelizar. Quer dizer, evangelizar é para todo mundo, tá? Não é só para os líderes ou só para os pastores, enfim, é para todo mundo, né, a obrigação de evangelizar. Então, líder de ministério, né, pastores, futuros pastores, não sei se vai sair um pastor daqui, mas, né, habilitem, né, dê capacidade para aquele membro que está lá só escutando, né, mas para que ele participe também do crescimento do corpo, né, orientar os crentes para que atinjam a maturidade de Cristo. Então o papel da liderança é mostrar o caminho para que todos cheguem, né, na maturidade de Cristo, pensem como Cristo, né, educá-los para que deixem de ser como meninos inexperientes, né? Então às vezes vai ter que chegar para o irmão e falar assim: irmão, você está agindo como criança, né? Vê se cresce, né? Isso que você está fazendo é pecado, né? Principalmente os recém-convertidos, né? A pessoa que está chegando na igreja aí fala: isso é pecado, né? A Bíblia fala isso, ou então isso que você pregou é heresia, mas com amor, com carinho, com a intenção de levantá-lo e não de derrubá-lo, tá? Ensiná-los a seguir a verdade em amor. Isso aqui quer dizer viver uma vida sincera e amorosa, né? Ser sincero com o próximo, ter uma vida sincera, né? Não aquela vida dupla, né? Que na igreja é um santo e em casa é um demônio, né? E em amor, amar o próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, e auxiliá-los a crescer em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Então, auxiliar o crente, né, a crescer em intimidade com Cristo, né? Em oração, leitura da palavra, em experiências, em vivências com Jesus Cristo. Mas para isso, aí voltando agora aqui, né, nessa partezinha aqui, né? Então, mas para a gente conseguir, né, sermos ensinados a isso, né, primeiro nós temos que ser humildes e dóceis, né? Humilde porque a gente vai ter que reconhecer que estamos errados muitas vezes, e dóceis porque a gente vai ter que aceitar o conselho de outras pessoas, né? Conselho, o ensinamento, a repreensão,
né, de outras pessoas. Temos que ser pacientes, porque as coisas vão acontecer no tempo de Deus, né? Muitas vezes as lutas, as dificuldades vão acabar no tempo de Deus, não no nosso, né? A gente quer tudo para ontem, suportando uns aos outros em amor. Então muitas vezes a gente vai ter que suportar o irmão, né, em amor, e conservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então a gente vai ter que, tudo que depender da gente, que haja paz, né, entre nós, né, uns aos outros. E precisamos disso, né, para aprender, para sermos treinados, né, para o ministério e para facilitar a vida dos líderes, né? Enfim, a Bíblia não recomenda que determinemos ao discípulo qual deve ser seu ministério. Preparar os santos para servir é orientar a viver de maneira digna, de acordo com a vocação para a qual foram chamados. Então, a preocupação da liderança deve ser preparar os crentes para viver uma vida digna, né? E aí, se eles vão ser chamados para algum ministério específico, aí já não depende da gente, né? Nem de mim, nem de você, mas sim de Deus, né? Mostrar para esse irmão. Amém? Ok, então até aqui nós vimos então a chamada geral, né, para cada membro de uma igreja, né? Então, deve ser viver como Cristo. No item 2 nós vimos então que sobre a chamada ministerial da igreja, né? Então a função, o alvo, né, para cada para o ministério, né, de liderança da igreja, né, para cada ministério. Então o alvo deve ser levar cada crente a ser como Cristo, a cumprir, né, o primeiro item, né? E agora, então, nós vamos ver esse chamado para um ministério específico, né, que é o item 3. Então, aqui já é um chamado específico para algumas pessoas, né, não são para todos, tá? Então, aqui já entra naquela parte do chamado específico que eu falei. Eu não vou ler os 3 primeiros parágrafos, tá? Eu vou apenas resumir. O que o autor está querendo dizer aqui é que tem pessoas que serão chamadas para ir para outras culturas, outros países, né, para falar de Jesus para aquelas pessoas, né, mas tem também aquelas pessoas que serão chamadas para pregar de Jesus aqui onde estão, né, no seu trabalho. Ele cita aqui como exemplo um metalúrgico, né, trabalhando aqui no Brasil, que através do seu exemplo de vida, ele leve seus colegas de trabalho, né, a conhecerem a Jesus Cristo, né? Então, eu concordo com isso, tá, irmãos? Eu concordo que Deus tem um chamado geral e um chamado específico para cada um de nós, e o chamado específico não necessariamente é para todos saírem do seu país, saírem da sua cidade e pregar numa outra cultura, tá? Muitas vezes o chamado específico é para te usar em algum lugar, onde você está, desculpa. Porém, eu quero quebrar um mito aqui que eu tenho visto que tem crescido na igreja brasileira, tá? A ideia de que quem prega para sua família, quem prega para o seu vizinho, quem prega para o seu amigo de trabalho, para o seu colega de escola é um missionário, está fazendo missões. Irmãos, não está fazendo missões. Mas então você está diminuindo essa pessoa. Não estou diminuindo, não, eu só quero colocar, né, os pingos nos is, né? Missionário é aquela pessoa que vai para uma outra cultura, né, pregar a pessoas dessa cultura, diferente da cultura original dela, né? E para isso tem que passar por vencer a barreira geográfica, linguística e cultural, né? Então, por exemplo, eu lembro claramente o exemplo que o professor usou na aula de missões. Então, uma pessoa, um irmão que sai daqui do Brasil e vai pregar lá no Japão, para os japoneses, ele vai evangelizar os japoneses, então ele está fazendo missões, ele está sendo missionário, porque ele saiu, ele deslocou, né, saiu da terra, da terra de origem dele, né, de nascença dele, né, e foi para um outro país. Então ele venceu a barreira da geografia,
né? Aprendeu a língua, então venceu a barreira da língua, e aprendeu a cultura, então ele venceu a barreira da cultura, para pregar para um outro povo que não seja o povo original dele. Então ele está fazendo missões. Agora, se esse mesmo irmão sai daqui do Brasil, vai lá para o Japão, para pastorear uma igreja de brasileiros no Japão, ele já não está fazendo missões. Porque ele está trabalhando, ele venceu a barreira da distância, né, da geografia, mas não venceu a língua nem a cultura, porque ele está trabalhando com pessoas da mesma cultura e da mesma língua dele, só que num lugar diferente. Então, eu sei que eu estou falando isso, o que os estudiosos falam, tá? Eu não sou daquele chato, porque se for ver, então, essas missões urbanas, né? Essas missões que trabalham com alcoólatras, com viciados em drogas e tal, eles não, nessa definição eles não poderiam ser chamados como missionários, né? Mas, irmãos, eu não sou chato com isso não. Eu chamo o irmão que trabalha com um drogado como missionário, eu aceito ele como missionário, não tenho problema quanto a isso não. Porém, eu tenho problema sim, grande, né, com falar que alguém que está evangelizando seu vizinho, alguém que está evangelizando, né, o seu colega de trabalho, ou enfim, sua família, né, falar que está fazendo missões. Não está fazendo missões. Isso é evangelismo, tá? Isso é evangelismo, tá? Então, e Deus deu, né, chamou pessoas para serem evangelistas, né, para evangelizar mesmo. Tem o dom do evangelismo, é incrível. Eu fico vendo assim, pessoas que estão no avião, estão no restaurante, de repente, em 2 palavras, já está falando de Deus para a pessoa ali, para o garçom, para o cara que está sentado do lado dele no avião. Eu acho incrível isso, como que a pessoa consegue, né? Eu não tenho esse dom, então esse é um dom maravilhoso. Então eu só quero deixar claro aqui que quem evangeliza o parente, o amigo, né, enfim, não está fazendo missões, tá? Está fazendo evangelismo. Missão é aquela pessoa que vai para uma outra cultura, né, pregar, né, para pessoas dessa cultura. Ok? Ficou claro? Qualquer coisa, vocês briguem comigo no WhatsApp ali, sem problema nenhum, tá bom? A gente tira qualquer dúvida. É importante destacar que Deus chama alguns de seus filhos para que se preparem em um seminário teológico e os sirvam de tempo integral no ministério. Além do conhecimento que esse crente vai receber, existe algo que deve ser prioritário, né? Então, Deus vai chamar alguns para se prepararem, né, para irem lá, para sair das suas casas, irem para o seminário e se preparar, né? Mas isso é bom, né? É muito bom, é ótimo, né? É necessário, né? Mas existe algo que deve ser prioritário. O que é isso? É o desenvolvimento da sua maturidade em relação à fé, né? A Bíblia diz que o aspirante a liderar uma igreja de Cristo deve ter umas qualificações especiais. Irmãos, exatamente, ter conhecimento da Bíblia é necessário, é ótimo, é desejável, é o alvo, tá? Mas, além disso, em primeiro lugar, tem que ter vida com Deus. Porque eu já vi, tem muita gente saindo do seminário, eu já vi, colegas meus, que saíram do seminário pior do que entraram. Quando entraram eram crentes, quando saíram eram crentes esfriando ali, quase morno, né? Por quê? Porque não desenvolveram a maturidade da fé, né? Não desenvolveram uma vida com Deus ali, uma vida de oração, só foram estudar e adquiriram conhecimento, né? Mas não colocaram isso em prática, não praticaram o que aprenderam. Então a Bíblia diz que o aspirante a liderar uma igreja de Cristo deve ter algumas qualificações especiais, né? Isso a gente vai ver lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 7 e Tito 1, de 6 a 9, né? Aquela famosa lista, né? Que o obreiro deve ser marido de uma só mulher, não deve ser dado ao vinho, né? Deve ser respeitoso, E vocês podem ler lá com mais tempo.
Essa maturidade que a Bíblia determina nem sempre é alcançada nos bancos de um seminário. É importante considerar que cada pessoa terá necessidade de tempo específico para esse desenvolvimento. Então, essa maturidade não vem da noite para o dia, não vem em 4 anos de estudo no seminário, né? Vai depender de pessoa para pessoa, o quanto que ela vai colocar em prática, o quanto de tempo que ela vai gastar ali, né, estudando, aprendendo e buscando mudança na sua vida. Então, ele vai colocar aqui 4 na verdade, personagens da Bíblia, né, e vai falar sobre esse tempo aí de maturação do ministério, né, desses irmãos. Então, o primeiro personagem que ele mostra aqui é Abraão, né. A Bíblia informa que Abraão foi chamado para ser o pai de uma nação, que se tornaria uma bênção para todas as nações da terra, quando ele tinha 75 anos, ou seja, quando ele tinha 75 anos ele recebeu o chamado, né? Apenas com 100 anos, mas apenas com 100 anos ele recebeu o direito de ser pai dessa nação. Então o cumprimento, né, desse chamado foi 25 anos depois. E José teve seu preparo durante o período de aproximadamente 13 anos de sofrimento. Então ele foi sendo preparado para a obra que Deus tinha chamado ele, né, durante 13 anos e 13 anos de sofrimento. A Bíblia diz que ele tinha 17 anos quando foi vendido como escravo ao Egito, em Gênesis 37:2, e aos 30 anos terminou o longo treinamento, né? Após esse tempo de preparo, ele estava pronto para cumprir a missão que Deus lhe confiou, ao reconhecer que Deus o separou e enviou para uma tarefa. Veja que ele não teve apenas habilidade para a maturidade, mas foi treinado diretamente pelo Senhor. Então, 13 anos aí, né, sendo treinado pelo Senhor, né? Então, não é da noite para o dia. Não são apenas 4 anos no seminário que vão preparar alguém para um ministério específico, tá? No dia a dia, na vida com Deus. 3. Isaías e Jonas. Uma coisa que devemos observar é que Deus sempre está na liderança e envia os seus servos. A vocação específica está sempre ligada a uma ordem de Deus. Alguns a entenderam claramente e foram obedientes, né? Isaías, ao ter a visão celestial, disse ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Outros foram teimosos, como Jonas, que aprendeu duras lições no interior do grande peixe. Mas sempre houve uma ordem de Deus, né? Então, pode ser que a gente aprenda da forma fácil, né? Então obedecendo a Deus logo de cara, né? Ou que a gente aprenda, né, como Jonas, né, passando por dificuldades, né? Então primeiro a gente vai ter que negar a vontade de Deus para apanhar e depois fazer a vontade de Deus, né? Isso significa que não podemos ir sem sermos chamados por Deus, como também não podemos ficar quando somos enviados. Ao considerar os dons e o chamado de Deus para o povo de Israel, a Bíblia registra que eles são irrevogáveis, né? Romanos 11:29. Então, realmente, irmãos, se você não foi chamado para um ministério específico, tá? Não vá. Aqui em Asa Socorro, a gente vê muito isso, porque a gente trabalha com aviação. E tem um ditado que fala que toda criança um dia quis ser piloto de avião. Só que teve algumas crianças que não cresceram o suficiente para perder o sonho de ser piloto de avião e se tornaram piloto de avião. Então, toda criança um dia teve sonho de ser piloto de avião. E aí, então, quando, né, vê, nossa, eu posso me tornar, realizar o sonho de ser piloto de avião e trabalhar para Deus, né? E aí, então, a gente vê muita gente com a intenção errada, né? A gente vê muito piloto, né? A gente recebe muito e-mail, né, com o currículo de pilotos. Olha, eu tenho tal carteira, já fiz tal e tal curso, já pilotei tal avião e quero pilotar aí em Asa Socorro. Só que você vê, a pessoa não está indo porque foi chamada por Deus. Ela está indo porque ela quer ganhar a hora de voo, ela acha que vai ser remunerada, que é um emprego, né?
E o que a gente já viu de irmãos que entraram achando uma coisa na missão e saíram frustrados, né, e machucados, porque entraram com a intenção errada em Asa Socorro. Né, entraram só para realizar um sonho de ser piloto de avião. E quando conseguiram as carteiras, né, saíram da missão e hoje estão voando em companhias aéreas. E a gente vê claramente que apenas usaram a missão para conseguir, né, a carteira de piloto. Então não façam isso, irmão. Se Deus não te chamou, não vá. Agora, se Deus te chamou, vá. Irmão, vá, porque vai ser bênção na sua vida, você não vai se arrepender. Né? Você vai conhecer a verdadeira alegria. Né? E enfim, só vai. Hashtag fica a dica. Só vai. Para concluirmos, irmãos, estamos acabando. Vimos neste estudo que existe uma vocação bíblica em Efésios 4:1, né, que é para vivermos de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Esse versículo nos ajuda a entender que todo crente é vocacionado, pois recebeu um chamado para pertencer a Cristo. Então é o chamado geralzão, né, que todo mundo tem que cumprir. Segundo o renomado pastor presbiteriano Américo J. Ribeiro, a vocação é o chamado de Deus ao homem para que ele, primeiramente, se torne parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e em segundo lugar, sirva-o em todas as suas relações com o próximo. Né? E cabe a todo crente perguntar-se se tem respondido ao chamado de Cristo, se reconhece que é propriedade dele, e rever sua fé no fato de que o sangue de Jesus purificou todos os seus pecados. Se a resposta for afirmativa, deve refletir se está servindo a Deus onde e como Ele deseja, obedecendo-lhe incondicionalmente. Então, primeira pergunta, né, se você acredita em Deus, em Cristo, né, se você aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Se sim, legal. Então a segunda pergunta, você está servindo Ele onde Ele quer que você esteja? Né? Você está servindo, fazendo a vontade dEle, cumprindo o chamado dEle? Está sendo servo dEle onde você está? Né? Então essa é a segunda pergunta, creio que para todos nós aqui. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe, né? E na próxima aula o Filipão vai estar com vocês aí, e continuem firmes e buscando entender a vontade de Deus para a vida de cada um de vocês. Se tem algum chamado aí, se tem alguém que está se sentindo, entendendo que Deus está chamando para algum ministério específico e está com medo, irmão, vá, só vai. Hashtag fica a dica, só vai. E se você está querendo ir para algum ministério, mas não sabe se Deus está te chamando ou não, então espera, não vai enquanto não ter certeza. Tá bom? Deus abençoe todos, um grande abraço e até mais.